Então, dar bom dia novamente para todo mundo, né? Quem não teve no primeiro momento. A doutora Priscila Mussi vai falar para a gente sobre a saúde do idoso, prevenção e cuidados na melhor idade. A doutora Priscila Mussi é médica geriatra, coordenadora assistencial da Unidade de Geriatria e Programa Cuidar Mais do Grupo Santa, em Brasília. Possui MBA em Gestão de Saúde na Escola de Administração e pós-graduação em Cuidados Paliativos pelo Instituto Paliar. Doutora Priscila, em nome da Evida, queremos agradecer a sua participação e parceria do Grupo Santa na nossa primeira semana de saúde da Evida e pedir para que você complemente a sua autoapresentação e já inicie a sua fala sobre a saúde do idoso. Muito obrigada. Bom dia a todos. Me chamaram para dar uma palestra e eu, com muita honra e carinho, gosto muito da Evida, inclusive participei de várias reuniões aqui quando nós fomos fechar acordos contratuais mesmo, então a equipe é fantástica e eu realmente me senti com muito prazer, né? Já fiz algumas outras palestras também para outros convênios e para outras seguradoras de saúde, então tenho já há algum tempinho fazendo isso. Hoje me chamaram para falar um pouquinho mais, né, sobre esse setembro tão importante, sobre o Setembro Amarelo, principalmente. Lá no Grupo Santo, a gente usa, durante esse mês todo, igual vocês estão com a camiseta da primeira semana de saúde, a gente usa a camiseta do Setembro Amarelo, como prevenção do risco de suicídio. E eu vou voltar um pouquinho para a minha área do idoso mesmo, que é a geriatria. A gente realmente teve, desde que existe a pandemia, desde 2019, o número de idosos que tentaram autoextermínio aumentou muito. Na região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, a gente teve um aumento absurdo, assim, de mais de 30%. Eu falo pela minha prática até, quando a gente tinha, antes de começar a pandemia, a gente tinha um caso a cada 2, 3 meses de um idoso que chegava no hospital com uma tentativa realmente, com finalidade realmente de acabar com a própria vida, né? E, na verdade, hoje a gente tem uma por semana, uma a cada 10 dias. Então, a gente aumentou realmente muito esse número de pessoas. Além disso, no nosso grupo, todos os pacientes que fazem uma tentativa de autoextermínio são avaliados por um psiquiatra para, inclusive, decidir se vai ter internação em clínica psiquiátrica ou se dá para ir para casa em segurança. Muitos lugares não fazem isso. Acabam dando alta para essa pessoa que tentou se suicidar e acham que foi só para chamar atenção ou alguma coisa assim. Então, a gente tentou ter um elo diferente, porque a gente viu que várias pessoas, nessa época de pandemia, que tentavam o autoextermínio, acabavam numa segunda tentativa conseguindo realizar, ou numa terceira. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a saúde mental em si, com essa vertente para a gente poder identificar fatores de risco, se preocupar um pouquinho. Eu tô vendo que vocês são todos mais jovenzinhos dos que estão aparecendo aqui para mim, mas todos vocês têm pai e mãe, então é bom que, se eu falar alguma coisa, vocês sintam-se à vontade para perguntar durante toda a conversa que a gente vai ter aqui, que eu realmente vou estar bem disponível para isso. Então, no idoso, as características de depressão são um pouco diferentes do adulto normal. No adulto, a gente tem uma labilidade emocional, um choro fácil, uma emoção ruim, querendo dormir bastante, um apetite aumentado quando a gente está em depressão. Pessoas jovens como a gente, né? Quando a gente fica idoso, a gente realmente tem outras características. O idoso tem principalmente uma apatia. Quer dizer o quê? Uma falta de prazer nas coisas. O que eu quero dizer com falta de prazer? Por exemplo, essa idosa, né, a minha avó, gostava muito sempre de poder fazer tricô e crochê e resolver as coisas e tudo. E, de repente, ela agora não quer mais. Se ela fizer tricô, tá tudo bem, mas se ela passar o dia vendo televisão, tá tudo bem. Então, ela mudou uma característica dela, que era uma característica que ela gostava muito. Então, essa falta de prazer em algo que ela gostava muito, tá errada. Não é normal para o idoso. Uma outra coisa que a gente tem é uma irritabilidade maior. Então, é o que a gente fala do famoso idoso ranzinza. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que sempre foi ranzinza, quando ela envelhece, ela só piora o ranzinza dela. Ela não melhora. Né? Nenhum de nós, quando a gente envelhece, a gente só fica com as características mais afloradas. Por isso, até que a gente brinca que o idoso, realmente, ele só piora, né, o que a gente é.
E aí, então, na verdade, esse idoso era um idoso normal, que tinha suas lamúrias, suas lamentações, a vida tinha sido difícil, mas ele acaba ficando de pavio curto. Qualquer coisa que você diga, ele se irrita, qualquer coisa que você faça está errado, qualquer coisa que você vá cozinhar, não é isso que ele quer naquela hora. Então, você começa a perceber, e essa irritabilidade, essa ranzinza, esse idoso que era um idoso normal e ele ficou ranzinza, está errado. Não é normal, é um idoso doente mentalmente também. Outra alteração que a gente tem muito é sintoma somático. Então, dói tudo. Dói a cabeça, dói o peito, dá um cansaço. Às vezes é uma falta de ar, um desânimo, uma tontura, uma dor de estômago. Então, aquele idoso que vai várias vezes no pronto-socorro com tontura. Fez todos os testes, está tudo negativo. O que é? Será que é alguma doença que a gente não sabe o que é? Ou será que é uma depressão? E, na verdade, como ele não consegue falar, isso que é mais difícil. Para os nossos idosos hoje, a gente ainda tem uma dificuldade grande, porque... Pode falar. Acho que alguém ia perguntar. Não. Eu acho que alguém deve estar com o áudio ligado, né? Pedir para que vocês desliguem o áudio, por gentileza. Esse idoso, ele tem umas características mais afloradas, né? Do que ele sente. Então, por exemplo, tá com um mal-estar que não sabe o que é, aí ele vai lá e tô com tontura. Aí vai 3, liga pro filho, filho, vem me buscar, eu tô tonta, vai no pronto-socorro. Chega lá, o filho, o médico falou, não tem nada, não tem labirintite, não teve um AVC, não tá, né, sem comer períodos longos, então, a diabetes está normal. Então, o que é essa tontura, né? Será que não é algo intrínseco, né? A gente fala que é componente da alma, né? Então, a gente fala, por exemplo, quando é dor, a gente chama de dor total. Então, quer dizer o quê? A dor da alma, que está extravasando você sempre uma dor de cabeça. Porque a gente tem muita dificuldade de falar com o idoso, no sentido que o idoso em si tem muita dificuldade de falar, porque ele tem dificuldade assim, ó, que ele acha que depressão é falta de fé, é falta de que ele não está rezando bastante, orando bastante, qualquer que seja a religião, né? Então, eles têm uma característica de sempre achar que estão mais... dá menos valia para o que estão sentindo, sabe? Sentir é coisa de alguém fraco, é coisa de quem não tem uma louça para lavar, uma pia. Vocês já ouviram isso de várias pessoas. Imagina o idoso. Então, o idoso, até pelo ponto de vista religioso, ele não fala realmente que ele está sentindo uma tristeza grande. Então, por isso que ele demonstra esses sinais. E aí, uma outra coisa que a gente tem, além dos sintomas somáticos, além da irritabilidade, além desse desinteresse, a gente também tem a falta de memória. O idoso chega e fala assim, nossa, minha memória está muito ruim. Minha memória está muito ruim, minha memória está muito ruim, acho que eu estou doente da cabeça, minha memória, estou sentindo um vácuo, estou sentindo um vazio na cabeça, não sei o que é esse vazio na cabeça. E, na verdade, quando a gente vai conversar, a gente consegue descobrir que tem alguma coisa deixando ele mais triste. Nessa época de pandemia, muitos idosos perderam muitos amigos. A minha avó mesmo perdeu 8 amigas nessa pandemia. Fora isso, os filhos, às vezes, né, saíram de casa, foram casar. Antes da pandemia, isso também acontecia, que era a síndrome do ninho vazio. Então, a gente realmente tinha esse quesito a mais, né, dessa solidão. Às vezes, o marido separou e aí tinha os filhos ainda em casa, mas aí os filhos saem. Então, você decidiu que ia separar e agora você está sozinha, porque você tinha esse filho, essas pessoas que estavam ali. Aí veio a pandemia, ainda nem empregada não teve. Então, a gente sabe que o número de pacientes em depressão aumentou muito e realmente a gente está tendo, até hoje, essas sequelas mentais. Vocês estão vendo isso também nas crianças, cada vez mais está sendo falado na ansiedade que as crianças estão, que é absurda, e no idoso a gente tem a depressão mais acentuada. Esse quesito, né, de depressão não tratada aumenta realmente demência. Então, quer dizer que o idoso que estava depressivo e estava com a memória ruim, que disse para a gente que estava com a memória ruim, quando eu colocar o antidepressivo e acertar a medicação, ele vai melhorar a memória? Não. Às vezes, ele realmente está abrindo um quadro demencial e essa tristeza tão grande já alojou ali. O que a gente sabe? Na cabecinha de uma pessoa
quando a gente tem ansiedade ou depressão, a cabecinha fica assim, ó, o tempo todo ativa. Quando nós, né, somos pessoas normais, que eu quero dizer, né, sem ansiedade, sem depressão, a cabecinha fica mais estável. Então, acaba que gasta muito neurotransmissor. No idoso, a gente já tem envelhecimento natural desses neurotransmissores, então a gente já é mais suscetível à depressão, mas principalmente a gente realmente vai ter uma piora desse quadro quando a gente tem esse quesito, né, desse cérebro sempre ativo, pensamento ruim, achar que vai morrer, ficar vendo da Atena, realmente esses quesitos de programas ruins, tristes, que falam sempre coisa ruim, isso realmente vai fazendo a sua cabecinha ficar o tempo todo sem os transmissores de prazer, né? Então, quando a gente tem esses neurotransmissores já mais baixos e os transmissores de prazer também diminuídos pelo que a gente está assistindo, pelo que a gente está ouvindo, pelo que a gente está sentindo, a cabecinha realmente piora e a gente abre os quadros demenciais. Tanto a demência vascular, quanto até a Alzheimer em alguns casos, mas principalmente a demência vascular. Gasta, né, esses neurôniozinhos nossos. Então, isso também é uma coisa. Então, assim, a pessoa era de um jeito antes da pandemia, todo idoso vai sair de outro jeito depois da pandemia, isso é o que a gente tem visto sempre. Então, o idoso que era ativo, que fazia coisas, ele está saindo bem mais com maior debilidade, está saindo com mais fraqueza muscular, porque a gente perde massa muscular, né, de estar muito parado. E aí, como é que a gente faz para diagnosticar? A gente leva os nossos pais, ou se a gente for mais de 60 anos, a gente vai, mas nossos pais e avós no médico. Tem que levar? Tem que levar. Dá para alguém diagnosticar depressão em casa? Dá para a gente imaginar, mas os quesitos todos de como a gente trata, de como a gente cuida, vão precisar ser feitos em um consultório. Então, levar no médico, o médico sempre vai pedir exame de sangue completinho, porque a gente sabe que hipotireoidismo, alteração da tireoide, vai fazer depressão aumentar. A gente sabe que uma pressão alta descompensada também vai fazer. Baixa de várias vitaminas também vão deixar o corpo mais fraco, mais fadigado. Então, a anemia também aumenta a depressão. E a gente sabe que precisa realmente medicar, cuidar disso, identificar o que é, medicar, e aí sim a gente pensar até no componente emocional. Então, todo paciente em depressão, a gente precisa fazer exame de sangue para afastar causas orgânicas. Em alguns casos, quando a gente faz o exame físico e vê algumas alterações, a gente pede o exame da cabeça também. Ressonância, tomografia, e aí depende do que for. E aí, nesses casos, que o exame de sangue está tudo direitinho, a gente faz uma escala chamada Escala de Depressão Geriátrica, chamada GDS. Essa escala de depressão é uma escala muito plausível para idoso. Por quê? Porque a gente não pergunta direto assim, você está triste? Porque isso não adianta para o idoso, ainda mais acompanhado de familiar. Que ele vai falar assim, eu não tenho motivo para estar triste. Meus filhos também de saúde, eu tenho um teto para morar, eu tenho comida na mesa. Não tem por que eu ficar triste. Os idosos, eles não veem a tristeza como algo interno, e sim como se alguma coisa tivesse que acontecer para eles ficarem tristes. Então, não é assim. Diferente do idoso, né? Meu filho morreu, minha mãe morreu, realmente eu tô triste. Eles conseguem abrir mais. Mas o idoso que tá tudo bem em casa, ele não tem nem coragem de dizer que tá triste. Então, quando a gente faz esse GDS, a escala pergunta sobre realmente os prazeres que ele tinha. Então, amava comer, adorava, comia tudo. Agora, não. Está com o apetite diminuído, a alimentação está mais restrita, o que ele quer comer é sempre uma coisa única e específica. Ah, não, eu só quero comer bolo, só quero tomar Coca-Cola, só quero... E antes adorava ter prazer em tudo. Antes comia arroz, feijão, carne, e comia o bolo, e tomava Coca-Cola, né? Então, quando você perde esses prazeres, realmente tem algo errado. Quando a gente fala, né, dessa perda de prazer, tá inclusive a perda de prazer de sair de casa. Ah, não quero mais sair de casa, quero ficar aqui. Aqui é meu cantinho, aqui eu tô segura, aqui ninguém me incomoda tanto. Geralmente, o idoso, ele que tem depressão, ele reclama muito de insônia também. Diferente da população mais jovem, que reclama de sono demais, o idoso reclama mais de uma insônia. Então, o que acontece? Ele passa deitado de 6 da tarde até as 8 da manhã. Aí você fala, ih, dormiu muito. Quando você vai perguntar,
Não, eu fiquei lá só na minha cama, vendo TV, rezando. E aí você consegue completar a sua reza? Não, eu paro no meio, tá tudo bem. Então, isso são coisas muito típicas. Então, como é que a gente vai fazer para a gente conseguir tratar e manejar melhor esse idoso, né? Cuidar dessa tristeza tão grande da alma que ele não quer contar para a gente. Nós temos 3 pilares super importantes no idoso. Em todo mundo, mas na verdade no idoso mais comum ainda. Medicação, atividade física e terapia. Algum deles é mais importante do que o outro? Não. A gente precisa da atividade física e qualquer uma que seja, então, hidroginástica, fisioterapia, pilates, caminhada, jardinagem, golfe, corrida, musculação, aeróbico, funcional, o que for, a gente precisa de alguma atividade, tá? Então, é importante ele ter essa atividade física para a gente fazer o quê? Melhorar aqueles neurotransmissores do prazer, para a gente conseguir, sim, entrar e ter o prazer nas coisas de volta. Então, você precisa aumentar o que dá prazer. Esses hormônios que enxergam o prazer, né? Então, a atividade física é super importante. Aumentar também, aí o que a gente fala, né? A atividade física prazerosa e a atividade física diária. O que eu quero dizer com isso? Ela tem que dar esse prazer, então, qualquer uma, e ela tem que ser contínua. Adianta fazer atividade física uma vez na semana? Não. Tem que ser no mínimo 3. Hoje, a Organização Mundial da Saúde já preconiza que, ao invés dos 150 minutos que a gente tinha antes, né, que era 30 minutos, 5 vezes na semana, a gente passe para 250 minutos. 50 minutos, 5 vezes na semana, como atividade física realmente prazerosa e com qualidade. Essas atividades físicas, que podem ser, né, de qualquer categoria, também existe uma possibilidade da gente unir o útil ao agradável. Por exemplo, a dança-terapia. Existem vários programas de dança corporal que são também terapia. Então, são terapias de grupo. Então, isso também é uma possibilidade para a gente fazer. Aqui em Brasília, não sei, né, se todos os lugares têm, a gente tem algo muito legal que chama Divas Dancer, que é um programa de idosas, que outras idosas é que dão aula até. Tem algumas professoras mais jovens, mas a maioria dos grupos que tem são realmente as professoras são idosas e elas dançam, fazem dança corporal. Então, tem realmente isso, essa dança-terapia associada, né? Isso é importante. A terapia, a gente pode ser de qualquer natureza, psicoterapia, musicoterapia, dança-terapia, pet terapia, que é com animais também, a gente tem cada vez maiores vertentes mostrando isso. Os cachorros, gatos fazem muita companhia realmente para o idoso e melhoram a qualidade, diminuem a depressão. Nesse caso, a gente sabe também que tem esses benefícios todos, né? E aí eu falo também da musicoterapia como um instrumento, né? Um instrumento de aprendizado, de você ter prazer. Então, ouvir Frank Sinatra enquanto você pensa em coisas boas e tudo isso é muito bom. Em relação à terapia psicológica mesmo, né? A psicóloga, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental e a psicodrama, que são as terapias que mais têm aprovação para idoso. Psicanálise é uma terapia muito ruim para o idoso, porque é uma terapia muito longa. Então, assim, a gente está falando de 7, 8 anos. Não são todos idosos que têm esse tempo todo, né, para a gente melhorar uma depressão. Vocês mesmos sabem disso. E a medicação? A medicação, a gente tem diversos remédios. Eu sempre falo, a gente não pode desistir no primeiro. Pode ser que o primeiro não dê certo, que a gente tenha efeitos colaterais maiores, que a gente não aguente ficar com ele. Então, é importante a gente entender que se o primeiro não der certo, a gente não pode desistir, tem que continuar tentando. Então, quando você levou sua mãe no médico, ela foi consultada, a gente fez diagnóstico de depressão, começou o remédio e ele teve intercorrência, volta no médico e troca o remédio. Né? Não fica só dizendo assim, não, deixa para outro, deixa. Ou, não, vamos em outro médico, vamos em outro médico. Não é esse o canal realmente. Em relação aos antidepressivos, todos eles começam a fazer efeito a partir de 10 dias. Então, a gente está falando de um tempo longo
porque a gente precisa realmente desse tempo para ter, para conseguir, né, ter o neurotransmissor agindo, né, o remédio entrando no neurotransmissor, e aí sim ele fazendo o que deve fazer. Então, antes disso, a gente não tem efeito. Então, tomar o remédio e achar que não funcionou hoje não está certo. Tá? Então, são coisas muito importantes mesmo. A gente fez uma palestra, o Grupo Santa, há poucos dias atrás, junto com um programa chamado 50 Mais, que é um programa de YouTube, e a gente teve 3.000 pessoas assistindo, né? Era eu, como geriatra, um psicólogo e a jornalista perguntando junto. E aí foi um programa bem legal, bem interessante, em que as pessoas realmente perguntaram muita coisa. Então, por isso, estou aqui agora abrindo para vocês também perguntarem o que vocês quiserem. E eu vou estar aqui para a gente realmente responder tudo que vocês precisarem. Doutora, obrigada. A gente tem uma pergunta aqui da Maria Rosilene. Qual a tábua de idade deve se considerar idoso atualmente? Expectativa de vida. Pode falar, Rosilene. Pode falar, Mari. Expectativa de vida, tábua de expectativa de vida, para considerar o idoso ou ancião hoje atualizada. A senhora pode falar para a gente? Porque a gente fica ali assim, é idoso? Não é mais 60, é 70, é 80. Como é que está essa questão? Não. Com 60 anos mesmo, pela Organização Mundial, a gente sabe que é 60 anos. Aí a gente tem o super idoso, que é aquele com mais de 80. Para a geriatria, o número não faz diferença, se é 60, 70, 80. E sim, a gente divide o idoso em 3 categorias, que é o idoso robusto, frágil e muito frágil. O idoso robusto pode ter 90 anos, é aquele que faz atividade física, que cozinha sozinho em casa, mora sozinho, dirige, ele consegue gerir a própria vida, a gente fala, né? Então, esse é o idoso que é robusto. Esse é o idoso que a gente fala, a gente põe ele num patamar diferente. O idoso frágil é aquele que a gente fala assim, ó, se eu der tudo na mão para ele, eu sei que ele consegue viver um mês sozinho em casa. Então, se eu der a comida pronta, se eu der tudo, eu sei que ele não vai se machucar, eu sei que vai dar tudo certo. Então, gente, me desculpe que entrou aqui uma ligação. E aí eu sei que esse idoso vai dar tudo certo, que se eu der tudo lá para ele, né? Então, esse idoso que eu dei tudo para ele e ele conseguiu ficar lá bem, ele é um idoso que a gente chama de frágil. É um idoso com diversas comorbidades, que ele consegue se virar, que ele consegue resolver as coisas dentro de casa, ele consegue cozinhar e não esquece a panela, ele consegue resolver tudo naquele ambiente que ele considera de segurança. Então, eu não confio nele para ir no médico sozinho, mas eu confio plenamente que ele vai tomar os remédios sozinho. Então, esse é um idoso frágil, ou seja, é um idoso que, se tiver uma intercorrência, a gente vai ter uma queda muito grande. E assim como se a gente estimular um pouco mais a atividade física, fazer terapia ocupacional para ele ter aprendizado, ele pode até se tornar um idoso robusto de volta. Então, é esse tipo de idoso que é o meio. E o idoso muito frágil é aquele idoso que, se você deixar tudo dentro de casa em um mês, ele não vai conseguir fazer nada. Ou seja, esquece fogão ligado, não consegue tomar os próprios remédios sozinho, tem alguma deficiência física mais importante, cegueira, né, uma surdez importante, não consegue tomar banho sozinho, vai ligar a televisão, liga a televisão e deixa lá ligada dias, porque não sabe desligar o controle da televisão, não sabe ligar para as pessoas no telefone, só apertar na carinha, né? Então, esse é o idoso muito frágil, que a gente chama. Então, esses 3 idosos que fazem diferença para a gente. Então, para a geriatria, dividindo o idoso nesses 3 que a gente faz. Então, tem idoso de 60 anos que é considerado muito frágil? Tem. Um idoso que sofreu um AVC com 55 e está acamado? É um idoso muito frágil. Certo, obrigada. Entendi. Obrigada. Interessante. Doutora, podemos usar a fisioterapia em substituição à atividade física para o idoso que não gosta de atividade física? Pode, é super aprovado. Aí a gente fala fisioterapia 2 dias na semana e aí ela passa exercício para casa. Hoje a gente tem cada vez mais, né, grupos especializados em idosos de fisioterapia, realmente
que mostram isso e que aí passam as atividades para casa. Quando a gente passa os exercícios para casa e ele faz, você consegue ter um benefício maior. E os exercícios, geralmente, que ele passa, são exercícios simples, né? Não é o exercício mesmo, exercício da física, mas, por exemplo, tem idoso que vai para fisioterapia para treinar equilíbrio. Então, qual é o exercício de casa? Ao invés de ir no mercado uma vez por semana, e mais 2. Porque mercado, gente, é uma fisioterapia absurda. Vocês todos já viram, né? Mas o que é? Pega o negócio aqui e põe dentro do carrinho. Pega o negócio aqui e põe dentro do carrinho. Se abaixa para pegar lá embaixo, põe dentro do carrinho. Então, assim, ao invés de fazer uma compra por mês ou pedir para os filhos fazerem, não, vai o idoso fazer. O filho pode ir junto, claro, mas você sozinho, né, pegando e colocando. Uma coisa muito pesada, claro que você pode pegar, mas um azeite de dendê na prateleira, né? Então, você pegar e colocar no carrinho é uma fisioterapia e tanto. Legal. Essa foi uma excelente dica, doutora. A gente não imagina, né? E são coisas tão práticas do dia a dia, né? Exato. A Ana Cláudia, ela pergunta como implementar a atividade física para uma centenária com mobilidade reduzida. Aí já é uma idosa que não consegue ir no mercado, acredito. Tenho duas bisavós buscando qualidade de vida. Então, aí geralmente a gente até indica, se for uma idosa que consegue até sair, para realmente para as atividades da Divas Dança, por exemplo, que são atividades corporais. Mas se não, dança corporal em casa, que é sentado na cadeira, tem vários vídeos até na internet, depois eu posso até mandar para a Tati, que eu tenho o WhatsApp dela, e aí ela até manda para vocês. Tem até uns vídeos que mostram sentadinho na cadeira e você fazendo os exercícios de dança com o pezinho, com o bracinho. Então, na hora que toca a música, bracinho para cá, bracinho para cá. Então, coisas bem simples mesmo, sem ter que levantar. Se, por exemplo, você tem uma restrição de perna, por exemplo, né? Então, como é que a gente trabalha isso? Então, super legal, porque aí até as fisioterapeutas orientam e os educadores físicos hoje, que tem essa área, essa vertente para idoso, eles conseguem ter uma visão incrível, realmente. Eles conseguem melhorar muito isso. Legal. O Gustavo Cardoso pergunta: a dependência química acontece quando? Quais cuidados devo ter para não criar um novo vício no caso de medicamentos controlados? Então, a dependência química, eu fiquei achando que era álcool, né? Porque a gente também teve, achei que era por causa disso, até porque a gente também teve um aumento muito grande do número de pessoas que entraram em dependência realmente por álcool, né, na pandemia, né? Os idosos mais ainda, porque acabou restringindo os prazeres, então a gente acabou ficando, digamos, suscetível em casa a beber mais. Mas em relação à medicação, o que acontece? Quando você envelhece, o neurotransmissor baixa, o número, né, de enzimas que vão segurar o prazer. Então, o que a gente faz com o remédio? A gente faz o remédio dar esse prazer. Então, geralmente, o idoso, a gente consegue deixar ele 1 ano com medicação e retira, para estabilizar de volta esse sentimento de prazer. Tem idoso que a gente não consegue tirar, e não é dependência química. O problema é que, como os neurotransmissores vão diminuindo, você precisa de um número muito maior de prazer para atingir o mesmo prazer que você tinha antes. Então, é diferente. Um exemplo, digamos, eu tenho 4 buraquinhos de ovo, né, de caixinha. Eu tenho uma caixinha com aqueles buraquinhos de ovo. Deu uma travadinha aqui para mim. Para vocês também? Voltou. Oi, também. Oi, Aconteceu alguma voltou. coisa. Voltou? Voltou. Opa, calma aí, que agora eu que me... Voltou isso. O que acontece? Tem essas caixinhas de ovo. Então, o que acontece? A gente vai colocar os ovinhos dentro, deu lá os 4 ovinhos, tudo bem. Agora, se eu tenho uma caixinha com menos buraquinho e eu continuo tendo os 4 ovinhos, adianta? Não adianta. Por quê? Porque só vai entrar 2 ovinhos do buraquinho. Então, porque eu só tenho 2 buraquinhos, entende? Então, isso é uma coisa que realmente muda muito. Como a gente vai ter uma diminuição dos neurotransmissores, a gente realmente coloca a mais para não deixar sem em momento nenhum.
Certo. A Giovanete está querendo os exercícios. Giovanete, eu vou pegar com a doutora Priscila e depois a gente registra aqui no chat, tá bom? Aí depois é só entrar aqui para a gente copiar o link. A Maria Rosalina está comentando que a mãe dela é hipertensa e diabética e tem 91 anos. A pressão e a glicose têm picos não tem picos como tinha antes. Pelo contrário, tenho que ficar atenta porque abaixa. Isso é normal no idoso? Isso é normal, inclusive é um dos critérios que a gente mais toma cuidado, porque o que acontece? Tem que diminuir, todo idoso vai envelhecendo, tem que diminuir os antihipertensivos, antidiabéticos, tudo. Ah, mas está comendo normal, comendo o mesmo bolo todo dia, mesma caixa de balinha todo dia. É normal diminuir a diabetes? Por quê? Porque a gente tem aterosclerose, os vasos ficam mais rígidos. Então, a pressão custa muito mais a subir, o nível de açúcar custa muito mais a subir pelo envelhecimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no idoso, quem faz AVC, no idoso muito idoso, né, acima de 80 anos, quem faz AVC e diabetes, quem faz AVC é baixa pressão e baixo açúcar. No idoso, né, até os 80, a gente tem um aumento do açúcar e o aumento da pressão que faz o AVC. Então, quando é muito idoso, troca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a hipoglicemia mata mais. Então, geralmente, isso acontece quando a gente está hipermedicada. Está tomando remédio demais, tem que diminuir esses remédios. A Renata está perguntando, doutora, no idoso, quais são os sinais de alerta para tentar identificar precocemente o Alzheimer? Então, esse é um quesito muito, muito, muito importante, muito legal. O que acontece? Primeira coisa que a gente pensa em Alzheimer, aquele idoso que foi muito rígido a vida toda. Então, aquela pessoa que sempre foi metódica, sistemática, tudo tem que ser do jeito dela, sempre gostou de tudo muito organizadinho, ela já tem uma tendência muito maior para ter demência. Quanto menos grupos de amigos, aquela pessoa que sempre assim, não, só tenho só poucos amigos, ou nem tem amigos, aquela mãe que sempre foi mãe só de dentro de casa, baixa escolaridade, não ter propósito de vida. Então, tanto faz, né? Tô viva, tem mais um dia, tem outro, mas você não tem aquele desejo assim, não, eu quero ficar viva mais 2 anos porque eu quero ir para a Europa, eu quero ficar viva porque eu quero ver meu filho se formar, eu quero ficar viva. Então, assim, não ter esses propósitos de vida já são pessoas mais suscetíveis a vida inteira. Então, são essas as pessoas que normalmente demenciam. Então, como é que a gente faz, principalmente para evitar isso? Sempre cabeça ativa. Então, faz aula de piano, música, pintura, artesanato, marcenaria, homem, né, elétrica. Então, você faz a de carro. Então, você faz essas aulas a vida inteira para ficar sempre se estimulando. Então, o primeiro sinal de Alzheimer que a gente vê no idoso, realmente que a gente fala assim, isso aí está começando a ficar ruim, é quando começa a ter perguntas repetitivas e começa a entrar numa coisa chamada delírio, que é o quê? Começa a falar assim, alguém está me roubando, ou eu tinha certeza que eu deixei meu negócio ali. Aí você, quando acha, vai falar, não é que eu deixei, não. Alguém roubou, pegou aquilo ali meu que eu coloquei ali, pegou e escondeu em outro lugar. Então, opa, isso são os primeiros sinais de Alzheimer. A gente fala que é normal você deixar o negócio e esquecer onde está. Mas quando você acha, você fala, putz, estava ali. Agora, quando você começa a achar que alguém surgiu do nada, roubou, levou para tal lugar, tá errado. Isso realmente a cabecinha já está começando a ter falhas mais importantes, né? Está perdendo o insight, que é o você sabe que esqueceu, né? E é importante também passar, né, com o geriatra para fazer uma avaliação mais importante. Isso. Né, doutora? Isso mesmo. A Rosalina, a mãe dela diz que sente uma agonia na cabeça, uma sensação de calafrios. Verifico a pressão, a glicose, está tudo normal, porém os batimentos estão acelerados. Posso considerar que talvez seja uma alerta de ansiedade? Ansiedade e depressão. A chance maior é de ser depressão até. Olha aí, Rosalina. A Jéssica, qual a diferença entre demência e Alzheimer? Então, a gente tem mais de 20 tipos de Alzheimer. Um deles é Desculpa, a gente tem mais de 20 tipos de demência. Um deles é o Alzheimer. A gente tem demência vascular, tem a demência do cigarro, que é a demência tabágica, a gente tem demência alcoólica, tem demência frontotemporal, são todas diferentes. A demência que tem a perda de memória, junto com essa falta de insight e tudo isso, aí essa é a demência de Alzheimer. A gente tem 5 lugarzinhos no cérebro, né? 5 centros cognitivos, que é função,
execução, pensamento, praxia. Vocês já devem ter visto do Bruce Willis, que ele está com uma afasia primária progressiva. É um tipo de demência. Ele não consegue falar o que ele está vendo. Então, ele vê uma caneta, ele sabe que aquilo é para escrever, tudo, mas ele não consegue falar. Então, não é Alzheimer, é um tipo de demência, entendeu? Certo. Ainda sobre o Alzheimer, que é um tema muito extenso, né, doutora? Nos casos de Alzheimer na família, sabemos que os cuidadores geralmente são os próprios familiares, na maioria das vezes. Esses ficam também muito debilitados devido ao desgaste emocional. Teria alguma dica para nos prepararmos melhor para os cuidados de nossos familiares nessa situação? Então, a dica principal é você ter um momento de prazer, que é o que mais acontece. Quem cuida de alguém, ele realmente fica dentro do cuidado 24 horas. Não tem férias, não tem 13º, não tem nada. Então, você fica preso naquilo. E essa prisão naquilo faz com que você vá piorando também junto com o seu familiar. E é muito frustrante você tentar lutar contra uma doença que não tem luta. Ela vai ganhar de você. Então, na hora que a pessoa... E chama sobrecarga do cuidador, né? Então, na hora que a pessoa falece, o seu mundo acaba de quem cuidou. Então, uma das primeiras coisas que a gente orienta realmente é isso. É que você tenha 2 horas por semana. Então, não é uma coisa que seja difícil para a maioria das pessoas, mas 2 horas por semana como prazer. Então, sair para ir ao cinema, sair para poder correr, sair para poder sentar e ler um livro, e aí outro irmão fique cuidando, sabe? Porque senão acaba que sobrecarrega uma única pessoa. Geralmente é o que acontece. É o que a gente vê com frequência, né? Em 12 anos como geriatra, são poucas as famílias que cuidam da família inteira de um idoso. Geralmente é um único filho, 2 filhos que acabam cuidando do idoso, né, o tempo todo e não conseguem sair disso, né, desse mal-estar desse local. A Rosalina aqui diz que marcou um psicólogo, mas a mãe não aceita. Eles também são muito resistentes, né, doutora? Assim, chega uma idade que eles vão ficando muito resistentes. Tentei conversar, mas ela não gosta nem de tocar no assunto. Nesse caso, tem alguma técnica para poder ajudar o idoso nessa situação, quando há negação e que ele não quer participar de uma consulta? A gente geralmente tenta ir numa consulta aí a gente fala assim, mãe, vamos na médica para ver as suas manchinhas da pele. Vamos porque essas manchinhas estão estranhas. Porque aí, geralmente, principalmente nós mulheres, nós gostamos de ir para ver as manchinhas da pele, entendeu? E aí, geralmente, o filho conversa um pouquinho antes com a secretária, isso é bem comum, e aí a gente entra antes, botar a idosa no banheiro, isso é bem legal, a gente faz isso com muita frequência. Ou a secretária fica distraindo, diz que entra um separado, o outro, e depois volta. Isso é bem legal, dá para fazer mesmo. Então, acaba levando nisso. E em relação aí no psicólogo de idoso, realmente, se ele não está aberto a conversar, não adianta. A gente acaba ficando restrito às medicações mesmo. Mas a medicação em si já dá um alívio muito grande nesse quadro depressivo. E assim, Rosilene, se a sua mãe realmente não está aberta, né, para o psicólogo, provavelmente tem alguma coisa que ela não queira mexer ali, que a gente nem sabe. Mas às vezes tem alguma coisa ali que aconteceu há muito tempo atrás e que se abrir aquele vespeiro, a gente não consegue mais fechar. Então, a gente sempre fala que tem que respeitar mesmo. Às vezes, tem alguma coisa ruim que aconteceu com o pai dela e ela, e a gente não sabe. E pode ter sido uma coisa pequena, uma batida de carro, qualquer coisa, mas que ela não pode contar na época para a mãe. Foi segredo. Então, tudo isso vai sendo acumulado, né? Então, assim, se ela não está aberta, a gente fala para não mexer. E a gente tenta nos outros quesitos, né? É isso aí, as perguntas então se esgotaram. A gente quer agradecer imensamente a sua presença, seu tempo, e passa a palavra para suas considerações finais, doutora. Bom, gente, é um prazer muito grande. Eu dou, né, como eu falei, várias palestras, né? Então, estou sempre aberta para ser convidada aí. Eu dou uma palestra de educação sexual no idoso, que o pessoal gosta bastante, ó, próximo tema do ano que vem. Então, eu realmente estou muito agradecida por esse convite, muito honrada. Quando precisarem, é só avisar. Se tiverem qualquer dúvida também a mais, ou quiserem perguntar alguma coisa que não tiveram coragem de perguntar aqui, né, na frente de todo mundo, que às vezes é alguma coisa mais pessoal, pode mandar mensagem para a Tati, ela dá meu telefone para vocês, sintam-se à vontade, tá bom? Muito obrigada, doutora. Lembra depois de me passar o chá, aquele link do YouTube, para eu colocar aqui no... Vou passar agora para não esquecer. Tá, joia. E aí dizer para vocês, obrigada.
Até a próxima, doutora. Obrigadão. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.